Olá, Energia que Fala novamente, episódio 9, e com um tema que todos vocês vão gostar muito: educação positiva e pensamento iluminado, formando jovens responsáveis. Esse tema foi um tema que eu tive muito prazer em desenvolver. Uns 30 dias, mais ou menos, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa em uma situação inusitada. Eu e minha filha estávamos em um treinamento sobre tráfego pago e, em um momento do treinamento, eu escutei uma pergunta e aquela voz infantil me chamou a atenção. Eu olhei para trás e vi um rapazinho bem jovem fazendo uma pergunta bastante interessante. E aquilo me chamou muita atenção. No momento assim do intervalo, eu fui atrás do rapaz e perguntar para ele o que tinha feito ele ir para lá assistir um treinamento tão pesado para uma criança de 12 anos, das 8 horas da manhã até as 7 da noite, num sábado e domingo. E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma família muito maravilhosa, que sai da curva de hoje em dia, né? O que era para ser algo comum me chamou muito a atenção, que é a forma com que ela lida com as crianças, né? Aquela vontade dos meninos estar lá aprendendo até para ajudar no negócio da mãe, e com uma responsabilidade assim que me encantou. Então eu chamei a Bruna, que naquele momento da conversa eu fiquei sabendo que ela é de Eusébio, tem negócio no Eusébio, muito próximo das nossas revendas. Falei, não, se ela não for cliente, ela vai se tornar nossa cliente. Eu não tenho como não levar a Bruna para o nosso podcast. E, junto com isso, eu conversando com a minha mentora, a dona Socorro, explicando para ela, contando o que eu tinha vivenciado naquele curso, naquele treinamento. Ela imediatamente falou, Denise, precisamos divulgar isso, porque a minha experiência, né, a gente vê que isso realmente é fora da curva. Então, eu apresento hoje para vocês Bruna Braga, que é formada pela Academia de Tricologia. Quando eu li esse nome, Tricologia, eu fiquei, nossa, o que será, né? E eu quero que você explique um pouco sobre o seu negócio, sobre a sua forma de criar, de administrar o seu negócio e sua família, e explicar pra gente o que é tricologia. Bruna, bem-vinda ao Energia que Fala. Obrigada, Denise. Obrigada a todos. Em relação à criação dos meninos, eu tiro que tudo que a gente vive na vida, a gente tem que ter uma lição e aprender o que a gente tem que aprender com aquilo, qualquer situação, boa ou ruim. Então, eu me tornei mãe muito cedo, né? Eu tornei mãe aos 17 anos. Fui embora de casa aos 12 para trabalhar, né, nas cozinhas alheias, com babá, para poder estudar. Então, quando eu me tornei mãe aos 17 anos, e lá praticamente uma criança, eu falei assim, eu tenho que dar o meu melhor, porque tudo que eu fiz na vida, sei de lavar um prato, lavar um chão, eu sempre falava, eu quero ser a melhor naquilo que eu faço. Então eu falei, eu vou ser a melhor mãe, vou acompanhar eles em tudo, né? E logo em seguida veio o Luiz Otávio, com 18 anos, 9 meses mais ou menos de diferença, então veio 2 responsabilidades, né, grande. Então dali eu me eduquei como mãe, eu comecei a ler nos livros, comecei a pensar assim, eu tenho que melhorar como mãe, como pessoa, porque eu já acreditava que tudo era possível. Na minha família, eu era dada como louca. Hoje o pessoal me conhece como a louca mais sensata do mundo. Né? Tive que aprender o que a minha família não tinha me transmitido. Por quê? Não por culpa deles, mas é o que o meu pai e minha mãe tinham naquele momento, na visão deles, para me oferecer. Mas eu vi que o mundo era bem além, né? Eu queria ir para Paris, queria conhecer o mundo, queria conhecer outras culturas, mas minha mãe minha mãe é analfabeta, minha mãe conhecia a roça, né? Meu pai também do interior. Então eu falei, então eu vou ser essa ponte, essa luz para iluminar o caminho dos meus filhos, né? Dessas 2 responsabilidades que eu coloquei no mundo. Então procurei estudar,
Sempre tive a visão de empreendedorismo, trabalhei só uma vez de carteira assinada, depois eu falei, não, o tempo que eu gasto conquistando o sonho dos outros, eu vou conquistar os meus, né, o tempo ali vai dar no mesmo. E os meninos sempre me acompanharam. Já tive loja de bijuteria, já vendi caixão. E era boa vendedora. Eu fui caixão, era uma boa vendedora, viu? Eu falo que eu chegava na casa dos velhos para vender plano de saúde, de plano funerário. Aí eles falaram, você era vendedora da Boticário, da Natura? Aí eu falava, não, sou não. Eu vim vender um negocinho pro senhor aqui. Ele, o que é, Bruna, que tu vai vender? Eu falei assim, não, eu vim vender plano funerário. Aí eles falavam assim, Deus me livre, minha filha, vai-se embora, porque isso tá a morte, né? Aí eu, não, sente aqui, que era no interior do Tocantins, né? Aí eu, sente aqui, vem cá, deixa eu lhe falar um negócio. O senhor apoia o prefeito daqui da... Deus me livre, que a maioria nunca apoia, né? Aí eu, pois pronto, tem quantos filhos? Tem isso. Pronto, aí eu me espertei que eu era boa no que eu fazia, que é o quê? Vendas. Né? Que é ganhar dinheiro. Que você pode ser melhor no que pode estudar na melhor escola, pode estudar em tudo. Se você não aprender a ser um bom vendedor, não aprender, né, a ganhar dinheiro em cima dos seus princípios, você pode estudar que não vai sair do lugar, né? Então, ali eu falei, peraí, se eu consigo vender plano funerário pra gente viva, caixão pra gente viva, então eu posso tudo. Então, eu vou começar a empreender pra mim. Aí, eu comecei a empreender vendendo bijuteria, limpando casa, comecei a vender meu serviço e tal. Aí, comecei a ir pro ramo do turismo, que eu gostava bastante. E os meninos sempre me acompanharam. Eu tinha banca, eles dormiam debaixo da banca comigo. E eu botava eles pra vender, viu? O pessoal atraía gente que só, viu? Eles com a rosinha na mão, dia das mães ali, eu enchia minha banquinha, né? E fui ensinando eles a... Porque o que eu vejo hoje, Denise, que tu fala que a gente é fora da curva, o que eu vejo hoje, porque eu trabalho hoje, meu público é mulher. Então a gente conversa, a gente fala sempre que a gente é psicólogo lá da mulherada, né? Que os pais... A gente vem de uma época, acho que meu pai, né? Acho que a senhora também, a gente vem de uma época muito difícil, que tudo era muito difícil, que eles falam, né? Uhum. A gente tinha que sair cedo, voltar tarde, mal ouvir os filhos, né? O filho estava dormindo, quando ia sair, estava dormindo, então tudo muito difícil. E aí, a geração minha em diante querem meio que dar tudo o que não tiveram. E aí esquece de dar o principal, que é o que tiveram também. Que é o que os nossos pais deixou. Porque minha mãe era empregada doméstica. Eu só tinha brinquedo quando eu ia brincar na casa da patroa, com a filha da patroa. Só que minha mãe sempre falava, tu não pega uma balinha. Que se você pegar uma balinha, né, no jeito bruto dela, que é o que ela foi educada, eu te quebro no pau, né? Mas assim, hoje é a ética que eu uso nos meus negócios. Se as pessoas que fazem negócio comigo não tiverem os mesmos valores do que eu não fecho negócio por dinheiro. Eu não fecho, eu fecho pelos meus valores que meu pai e minha mãe me deram. Eu passei isso para os meus filhos, né? Eu falei assim, a gente estava até comentando ali nos bastidores, que eu botei na minha cabeça que eu, como mãe, como empresária, eu tinha que ser luz para iluminar outros caminhos. Porque minha empresa, ela não gera só valor financeiro. Ela gera caráter para cada um que está lá. Porque a maioria eu trabalho com mulheres, né? Que são minhas colaboradoras. E quando elas chegam até mim, muitas estão num estado, assim, sem saber o que fazer da vida. E eu ensino uma profissão a elas. Porque eu, Bruna, só pude determinar o meu destino quando eu tive uma profissão. Que quando eu não tinha profissão, eu tinha que pegar tudo que me dava. Então, minha primeira profissão é vendedora. Né? Aprendi a vender ali, né? E aí eu sempre preguei para os meninos, meus filhos. Ah, mãe, eu quero um celular. O João Pedro teve que lavar 20 carros dentro do condomínio para comprar o celular dele. Ah, mãe, quero um videogame. Então, vamos juntar dinheiro ali, porque eles sabem o preço do videogame, mas eles sabem o valor do videogame. Manutenção é por conta deles, tem a continha deles, eles sabem cada centavo do lanche, eles sabem isso. E não é, eu falo que não é na escassez, porque a gente tem essa parte que eu estudei também, que é sobre os pilares que a gente tem da abundância, é ser próspero.
mas saber o valor realmente das coisas. E na minha área, eu fui para a tricologia exatamente por isso. Porque a tricologia, ela é a saúde do cabelo, mas a maioria das minhas pacientes hoje é internamente. A maioria das doenças que refletem no cabelo é internamente. São crianças feridas, são mães feridas, são esposas feridas. Então, a tricologia, ela leva para além da saúde do cabelo, é internamente, é o emocional. O cabelo, ele é um indicador para mim de saúde. Então, assim, eu faço aqui esse acolhimento em cada cliente que vai lá no espaço, cada profissional que vem, e a gente troca figurinha também. Aí elas falam, bichinha, tu só tem 31 anos, é? Aí eu falo, não. E desse tamanho, né? E desse tamanho. Eu falo, não, eu tenho uma senhorinha de 73 anos, a Olga, né? A Olga que eu tenho muita sabedoria, porque a gente aprende mais do que qualquer escola. A vida, ela nos ensina mais do que qualquer escola, e a gente vai aprendendo com o que vai passando pelo caminho, a gente vai filtrando, vai trazendo. E é isso que eu tento passar num pouco tempo de vida que meus meninos têm até os de 12, 14 anos, eu tento passar isso a eles sem tirar eles da infância. Porque Perfeito. eu não tive a infância, eu não tive a adolescência, mas eles têm a escolha, eles têm o poder, eles não têm conforto. Eu não trabalho para dar conforto para os meninos. Eu trabalho para dar escolhas. Você pode escolher, meu filho, o que é que você quer? Aí eles, claro, no caráter que eu formei a eles, assim, conversando, tendo aquela paciência, eles estão escolhendo os melhores caminhos, né? E a mãe tá ali na torcida. Olha, Bruna, eu vou ser bem sincera, eu me emocionei com a sua fala, viu? E eu ouvindo você dizer tudo que você disse aí, casa muito o que eu aprendo com a Dona Socorro, né? Essa senhora que me ensina muito em todos os aspectos, né? Então, Dona Socorro, isso aqui é sinergia ou não? Me diga. Depois a senhora ouvir tudo que a Bruna falou e tudo que a senhora passa para a gente, né? Em todos os treinamentos, nas nossas mentorias e até na nossa terapia. Comente um pouquinho sobre isso e se realmente ela é fora da curva nos dias de hoje. Sim, com certeza, né? Hoje nós estamos com um problema muito sério, que a Bruna colocou muito bem. Como nós viemos de uma geração de muita escassez, de muita dificuldade, as pessoas querem proporcionar aos filhos muita facilidade, né? E tiram deles o poder de escolha, porque ele pensa numa coisa, já está ali. Ele não tem a oportunidade de lutar por alguma coisa, né? De ter vontade, desejo, expectativa daquela coisa que ele quer. Não, tudo já está ali, está na mão. Mas, na realidade, é um equívoco muito grande. Nós fomos privilegiados. Aquela aparente escassez que nós vivemos nos ensinou o valor das coisas, o valor do trabalho. E é muito importante, por exemplo, o que a Bruna faz com as crianças dela, né? Ela ensina eles a terem consciência das escolhas que eles vão fazendo pela vida. E às vezes eu vejo pais, mães que dizem, não, mas meu filho ainda é muito pequeno, ele não é criança. As pessoas se enganam. As crianças pensam, são inteligentes e vivem uma expectativa de crescer, de fazer algo. Mas quando os pais as ignoram naquilo que é mais essencial, que é o cuidado mental com essas crianças, o cuidado emocional com essas crianças, eles pensam que dando tudo o que elas querem vai resolver o problema. E não resolve. Cria um problema. Cria um problema de dependência, cria um problema de crescer e de repente não tem mais o pai e a mãe para dar tudo. E agora, o que eu faço?
A vida me ensinou que eu tenho sempre tudo. E agora eu não tenho. E aí é um problema. Aí é quando a criança, o jovem se desespera, vai para a droga, vai para a companhia inadequada, né? Porque ele não tem base nenhuma. Ele foi criado com tudo fácil, tudo na mão dele. Ele não teve nenhum esforço para nada. E isso é um mal tremendo que se faz a uma criança, né? Uma criança, na realidade, ela tem de viver as fases da vida dela. Ser criança, brincar. Mas dentro dessas fases, desde cedo, a gente tem de orientar a criança para as responsabilidades dela como criança, né? Juntar os brinquedos dela, né? Ter bons relacionamentos com os colegas, orientar essa criança desde cedo. Pelo que eu ouvi da sua história e depois falando com a Bruna e falando com os meninos, achei maravilhoso que num curso, né, de tráfego pago, ou seja, alta tecnologia, trabalhar com tecnologia, os meninos estavam fazendo um curso, né? Um com 12 e outro com 14 anos. Que maravilha! Imagine que grandes profissionais eles vão ser, né? Se com essa idade eles já estão fazendo curso de tráfego pago. Né? E felizes, porque eles nasceram nessa era da tecnologia. Faz parte da vida deles. Tecnologia, trabalhar com tecnologia para o jovem é uma brincadeira. Né? É gostoso, é ótimo. Né? Então, deixar que a criança veja as possibilidades dela, encontrar apoio no pai e na mãe, né? Isso é fundamental para a vida de um jovem. Agora, tem uma coisa que eu queria dizer a vocês que me chama muita atenção. Os adultos esquecem muito a época da adolescência deles, né? Então, eles olham o jovem de 12, 13, 14, 16 anos, do alto dos seus 40, né, como sábios, e vocês não sabem nada. E o jovem, né, naquela ânsia de crescer, ele acha que está sabendo de tudo. Então veja o conflito que dá de ideias, né? Isso. Quando seria muito mais fácil se eu descesse dos meus 40 e ficasse perto dos 15 dele. E me lembrasse que eu também fui um adolescente um dia. Que eu também tive sonhos mirabolantes, de fazer coisas que iriam chocar o mundo. Enfim, à medida que eu me aproximo do meu filho, que eu converso com ele, que eu tenho conversas sérias com ele, sobre a vida, sobre o que acontece no mundo, sobre as tecnologias que estão aparecendo, sobre o futuro das profissões. Isso vai mudando a cabeça desse jovem, porque ele vai tendo o que pensar, né? Porque hoje uma criança está subjugada pelo celular na mão dela, né? Então é muita informação rápida, uma rapidez enorme, e isso é uma coisa que tem de ser vista com muito cuidado. A gente sabe que hoje o celular em excesso é um grande problema na vida de qualquer pessoa, não só do jovem. Então, eu quero dar os parabéns à Bruna e aos meninos por esse caminho bonito que eles estão fazendo. Há 15 anos atrás, eu criei um curso que era o poder do pensamento iluminado. E hoje eu tenho dentro desse curso, um curso que eu dou apenas para jovens, de 12 a 16 anos, que é o pensamento iluminado para jovens. Nesse curso, qual é o enfoque que nós damos? É um curso de um dia inteiro. Nós fazemos com que esse jovem acorde, com que ele acorde, com que ele se conheça. Quem sou eu? O que tem pela frente da minha vida? Que possibilidades eu tenho
né? E hoje, eu digo a vocês, com muita alegria, eu tenho muitas pessoas, hoje médicos, advogados, empresários, muita gente empreendedora, que aos 12, 13, 14, 15 anos fizeram o pensamento iluminado e tiveram desde cedo um rumo na sua vida. Conseguiram ver que tinham infinitas possibilidades pela frente. Porque ele sozinho, fica difícil dele ver isso. Ele ainda não viveu a vida. Então ele precisa ter orientação. Infelizmente, ainda não está acontecendo nas escolas, o que eu tenho certeza, com o tempo, virá a acontecer. E será uma época de ouro, quando as escolas começarem a ensinar sobre as possibilidades mentais do indivíduo, o que ele pode, sim, desenvolver na vida dele, porque todos nós somos co-criadores da realidade que vivemos. E isso está começando a se espalhar, né? Eu pesquiso bastante a internet e fico encantada de ver a quantidade de mestres, de organizações, dando esse enfoque novo na vida, de que você cria a sua realidade. Então, ensinar isso a um jovem, nessa fase da adolescência, é maravilhoso, porque logo ele percebe que ele pode sim ter a vida que ele quiser, né? E eu tenho depoimentos maravilhosos de pessoas hoje, já com 35, 50 anos, e que galgaram uma vida baseada no que criaram. O que criaram, inclusive, naquele curso, quando tinham 13, 14, 15 anos, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui com uma jovem mulher que não teve a oportunidade, logo cedo, de ter esse conhecimento, mas tinha uma coisa, uma sensibilidade para ser mãe, né? Porque para ser uma boa mãe precisa de sensibilidade. Precisa que a gente abra o coração completamente, que a gente olhe para o filho e veja que, olha, você é minha responsabilidade, e assuma essa responsabilidade. Então, eu fico muito feliz quando vejo uma moça jovem como a Bruna direcionando muito bem a vida de dois jovens que com certeza terão muito sucesso na vida, porque o sucesso vem com a determinação, o sucesso vem com o caminho claro a ser seguido, né? O sucesso vem quando se sente amado, protegido, quando uma pessoa tem a felicidade de ter um lar, uma mãe, ou um pai, ou pai e mãe, que olhe para o filho como ele sendo algo precioso e de extrema responsabilidade dele, esse camarada vai ser muito feliz na vida dele. Eu quero te fazer uma pergunta, Dona Socorro. A gente fala, né, dos filhos. Um jovem vai fazer esse curso. Se os pais não mudar em relação ao que ele pensa, ao que ele pratica, tem sucesso esse curso? Tem. Talvez até você conheça o jovem, não sei. Eu dei um curso o ano passado e na turma tinha um garoto de 12 anos. E ele fez o curso e me surpreendeu, né? Uma cabeça maravilhosa com 12 anos. Passado uns 6 meses que eu havia dado o curso, eu encontrei com esse jovem numa festa de aniversário. E ele veio me cumprimentar, parecia um homenzinho,
E eu perguntei para ele: André, como é que está a vida? Ele disse: está muito bem, dona Socorro, mas tivemos alguns problemas em casa, sabe? E meu pai, ele trabalha com imóveis, e ele estava enfrentando uma dificuldade muito grande na venda dos imóveis. E ele reclamava muito, sabe? Eu chamei meu pai e tive uma conversa com ele. E eu falei tudo aquilo que eu aprendi com a senhora lá no curso. Dona Socorro, meu pai está o primeiro lugar de vendas na imobiliária. Eu fiquei encantada, né? Porque uma criança de 12 anos, depois de fazer um curso de um dia, de entender como funcionava a mente dele, ele foi capaz de dar uma transformada na vida do pai dele. Porque a gente tem de entender, se fala muito em vibração, em frequência, e é verdadeiro, né? Nós somos energia pura. Então, quando uma pessoa se transforma, ela pode transformar o ambiente, né? A gente haja visto que você pode ter pessoas que transformam países, um só. Às vezes por bem, às vezes por mal. Depende da frequência que ele tiver. Mas ele é capaz de mudar tudo. Então, uma criança pode ser. Eu tive esses dias, eu atendi uma mãe para fazer terapia mental. Ela fez e ela falou para mim: eu tenho um filho de 15 anos que é maravilhoso, etc., mas eu sinto que ele tem muitos problemas. Eu me separei, ele era pequeno, na separação foi dolorosa. E eu conversando com ele, ele disse que gostaria de fazer terapia. E esse menino veio fazer terapia. E foi maravilhoso o encontro dele comigo. Ele tem 15 anos. E a semana passada eu recebi um contato do pai dele. Entrou em contato comigo. Os pais são separados. Então ele tem contato com o pai, tem contato com a mãe. E o pai me ligou que estava querendo fazer terapia. Porque o filho tinha dito para ele: pai, o senhor precisa fazer terapia. E o pai está fazendo terapia comigo. Então, veja que o fato dele ser um jovem de 12, 15 anos, não importa a idade, importa aquilo que ele absorve naquele dia. E é tão poderoso a mudança, e é tão mágico. Por que é mágico? Porque a gente está lidando com energia, a gente está lidando com vibração. Nós não estamos lidando com coisas sólidas, com matéria. Nós estamos lidando com o subatômico, né? Estamos lidando com átomos, né? Com frequências. E o jovem, eu fico encantada com uma coisa: eles entendem, às vezes, muito mais do que num curso de adulto. Por quê? Porque eles são da era da tecnologia, né? Da era da energia, né? Da internet. Então é fácil para eles absorverem, né? E a mudança é muito radical, a gente percebe. Então, para mim, é uma alegria muito grande quando eu atendo a jovens. Por quê? Mais do que quando eu atendo um adulto. Porque eu vejo que é uma vida que vai mudar, né? Que é uma vida que às vezes podia ter muito sofrimento pela frente. Quanto sofrimento é evitado porque ele teve a oportunidade de adquirir conhecimento logo cedo na vida, né? E o conhecimento é transformador. É isso. Maravilha. Tenho certeza que tem quem está escutando o nosso episódio está encantado. Não é a primeira vez que a senhora vem para o nosso programa, e na primeira vez que a senhora veio, muitas pessoas queriam mais. Então, olha que legal. Bruna, deixa eu te perguntar. Você também é terapeuta. Isso, você acabou de dizer que isso. você cuida de suas mulheres, né? As suas pacientes, assim, os seus clientes. O cabelo, mas tudo que está no cabelo está dentro, né? Isso, porque o cabelo, ele é um indicador, um sinalizador para mim de saúde.
né? Vai das alopécia, aquela queda, ou o fio que ficou mais fininho. Então, na hora que eu faço a ficha de anamnese ali, eu vou conversando, pegando. Então, a maior parte, 80%, vem muito de cunho emocional. Então, tipo, além de eu estudar sobre a fibra do cabelo, sobre a cosmetologia, eu ainda tenho que estudar psicologia, aprender a entender. E elas, quando ela me apresenta, a pessoa tem como normalizar a queda de cabelo. Meu cabelo tá caindo, é normal. Eu vim porque tá caindo mais do que o normal. Não, a partir do momento que caiu os primeiros, não é normal. E quando eu vou escutando, ouvindo, que é aquela primeira entrevista e tal, quando eu vejo, é o de cunho emocional. É algo que está passando com o filho, com o esposo, meio que acaba que a gente fica naquela da terapia, além, né? Que eu sempre falo que eu sou terapeuta integrativa, que eu olho o corpo no todo, mente, espírito e alimentação. Né? Porque o estômago da gente, o intestino da gente, ele é o segundo cérebro do corpo. E as pessoas ainda não entenderam esse recado. Primeiro, mente e o intestino. Então, nessa era de facilidade, as pessoas nessa correria, nessa coisa, dormem tarde e acordam cedo por causa da obrigação. Aí regula o cortisol, a melatonina, né? Se alimenta pelo que vem, aquela alimentação do fast food, carboidrato, glúten. Então eu faço como se fosse uma nova educação para aquela mulher, para aquela paciente ou para aquele homem também, que eu também tenho muito paciente homem. Que eles estão mais vaidosos, não querem ficar mais careca, né? Então, quando eu vou olhar aquele homem estressado, que mexe com empresa, que não sei o quê, que tá e tal, que tá acima do peso, então eu faço todo esse processo na terapia de educação. E não tem jeito pra gente não trocar figurinhas, né? Uhum. Que aí eles perguntam, meu filho tá... Os problemas com criança e adolescente, que ela citou, praticamente os mesmos. É o que a gente estava citando. Eu falei muito como mãe, mas ela estava conversando, eu também fui uma criança ferida. Eu não tive um amparo de pai e de mãe ali. Então eu tive que aprender, peraí, o que a Bruna queria? O que a Bruna queria ser? Tanto que eu vim fazer faculdade depois dos 30. Porque eu pensava, eu tenho uma amiga que é enfermeira. Tu gosta do que tu faz? Não, fiz pelo dinheiro. A outra que, eu sou advogada. Tu gosta que faz? Não, mulher, é uma coisa chata. E por que tu fez? Aí falava, não, porque meu pai e minha mãe queriam que eu fizesse. Aí quando você vê um profissional frustrado, que tem vários problemas de saúde, porque tá numa profissão que não gosta. Uhum. Né? Então tem todo aquele equilíbrio de você se autoconhecer. Aprender a perdoar os pais, a mãe. Eu sempre falo que a partir da minha geração, tudo que eu queria como criança, eu faço na vida dos meus filhos. Isso eu trouxe para a vida da minha irmã, trouxe para a vida do meu irmão mais novo. Tanto que, às vezes, quando eu deixo alguma tradição lá em casa faltar, os meninos são os primeiros a comprar. Mãe, não vai ter a vela matadora, não? Que é o café da manhã com a vela que explode dentro do quarto, né? Aí eles, mãe, tem que ter a vela matadora, mãe, bora! Então, assim, são coisas que a gente vai indo se conhecendo. E na terapia, meio que eu tenho essa troca de energia com a minha paciente, com o meu paciente. Tem aquele conselho, aí o pessoal fala, Bruna, tu me ligou até de cada vez com o cônjuge. Eu tô assim, mas por quê? Porque a gente tende a botar conflito na vida da gente, às vezes com o pensamento acelerado e não sei o quê, e criar coisas que não existe. Eu falei, gente, não é melhor você esperar, deixar a pessoa falar pra você primeiro, escutar, aprender a escutar mais e tal. Quando o pessoal ela volta pra terapia, mulher, não é que deu certo? Nem que tu tinha razão, como é que tu sabia? Eu falei, gente, é porque vocês têm que aprender a se autoanalisar, autoescutar. Em vez de já pensar e falar, escuta, respira, né? Pede ao Espírito Santo uma orientação. Pede a Deus uma orientação, olha para dentro de ti primeiro. Às vezes você está criando coisa que não existe, isso se afeta nisso aqui, ó. No universo que Deus fez, no que é o ser humano, que é a mente, o espírito e o físico da gente, né? Então, uma terapia meio que casa tudo isso. Ô, Bruna, deixa eu te fazer uma pergunta.
as crianças, né, por ter essas, vamos dizer assim, interesses que fogem, né, do interesse normal, né, que as crianças convivem na escola, elas sofrem algum tipo de bullying? Não sofrem. Porque o mais novo, ele é líder. Perfeito. Ele aprendeu a ser líder, então assim, ele parece um imã todos os meninos querem ser igual a ele, quer estar na presença dele. O mais velho, ele tem eu falo que ele tem um perfil forte. Não é? Não, eu quero. Se eu não quero, eu não quero. E a gente tem que aceitar cada diferença. Eu falo que é filho do mesmo pai, da mesma mãe, mas com personalidade diferente, com a mesma criação. O meu mais novo, ele cede mais. E ele apazigua ali, tal, não, calma. O meu mais velho, ele já tem o gênio mais forte. Não, eu não quero, não faço, não isso. Mas como na escola, eu não vejo. Eu vejo que os dois, cada um tem o seu grupinho, mas casa. O mais novo é amigo do pessoal do 8º ano, que era do meu filho. E o do amigo do meu filho é do amigo deles, assim. Até hoje, eles nunca me alegaram nada assim, não. Problema não. Ao contrário, eu acho que a meninada também acaba se surpreendendo com eles, assim. Menino, que menino massa, eu vou ficar perto para me aprender um pouquinho. E eu sempre trago também a meninada para dentro de casa. Que eu tenho que dizer, olha com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Aí eu trago para dentro de casa. Mas o mais legal é quando eles vêm, mãe, eu não vou na casa de fulano, não. Aí eu, por quê? Ele é gente boa pra caramba, mas a família não fala muito palavrão, fala isso. Aí eu fico, sabe o quê? Aliviada. Porque eu falo, não, eu botei caráter, eles têm princípio. Eles vão conversar com o menino, mas ele viu que aquele meio de ambiente que eles foram não é adequado para eles. Então, eles não vão voltar, vão permanecer com a amizade e não vão voltar, né? Então, o coração da mãe fica seguro ali, né? Diz, dona Socorro, fala um pouquinho mais pra gente, para as mães que estão em casa, os conselhos que a senhora pode dar para elas, né? Que, na realidade, a gente sempre tende a culpar os pais, né? Os pais sempre levam a culpa, né? E muitas vezes essas culpas, né, a gente tem que se libertar um pouco também. Dê um conselho para as mães que estão em casa, né? Que às vezes não sabem para onde ir, para onde correr. São muitas informações que a gente está recebendo também e muitas vezes a gente não sabe lidar. Eu tenho que dar bronca, eu tenho que bater, eu tenho que dar... Né? Como um conselho para essas mulheres. O conselho que eu dou para as mães, para os pais, é conversar. Conversar com os filhos. Sou mãe de 5 filhos... Tenho 10 netos e 4 bisnetos. Então, tenho um pouco de autoridade para falar sobre crianças, né? E na minha vida de adulto, eu fui uma profissional, trabalhei muito e viajava muito. Fui executiva de grandes empresas e... muitas vezes eu deixava 5 adolescentes sozinhos em casa. E eu confesso a vocês que eu nunca perdi uma noite de sono preocupada com eles. Nunca. Porque eu tinha total confiança neles. E na afinidade que havia entre mim e meus filhos. E havia uma coisa que eu fazia logo desde os 10 anos de cada um deles. Todo mês eu tinha um almoço com um. Então eu convidava ele para almoçar comigo. E eu levava meu filho para um bom restaurante. E ali nós ficávamos e era um almoço de 3 horas. Onde ele me contava tudo o que estava acontecendo com ele, eu falava das minhas viagens, do meu trabalho na empresa. Havia uma troca que eu sentia a ansiedade de cada um para chegar o dia do almoço, né? E era uma experiência única,
né? Então, eu posso dizer a você que o segredo é afetividade, amor, conversa, e ter claro o papel de mãe e de filho. Muitas vezes as pessoas confundem e querem, eu sou amiga do meu filho. Isso é natural que você seja amiga do seu filho. Mas, acima de tudo, o seu filho tem de ver em você uma autoridade, a mãe. Aquela que ele sabe que ele pode contar com ela, que é uma rocha para ele, né? Que em qualquer situação ele sabe que ela vai estar lá. Então, quando a criança, o jovem tem isso, principalmente na mãe, porque a ligação é imensa, cada músculo meu foi desenvolvido dentro da barriga dela. Então a ligação é muito grande de mãe e filho, né? Então ter essa ligação como algo sagrado é muito salvador, né? Você vai ver que a mãe que age dessa forma, a natureza divina protege essa mãe. É como se tivesse anjos direcionando ela para fazer o melhor para o filho. Então, o segredo, para mim, de uma boa educação com o filho é amor. Amor com responsabilidade, né? Porque não é eu encher meu filho de presente, que quer dizer que eu estou dando amor verdadeiro. Eu dar do pouco tempo que eu tiver, o melhor do tempo para ele. A senhora tocou no ponto pouco tempo, né? É o que realmente as pessoas hoje têm, pouco tempo. E muitas vezes a gente observa que esse pouco tempo, às vezes, é com distrações, né? Verdade. Que são tantas informações que a gente tem que a gente se distrai e acaba esquecendo de coisas mais importantes, né? Uma coisa, Denise, que eu vejo, às vezes as pessoas, a mãe trabalha fora e ela chega em casa e a criança quer uma atenção, quer contar alguma coisa que aconteceu na escola, alguma coisa que para ele foi opressiva ou foi uma alegria, mas o adulto não tem tempo de ouvir. Exatamente. Não, tá bom, meu filho. Mais tarde você me conta. Daqui a pouco você me fala. Ali, eu estou ocupada. Agora papai tem uma reunião e ele se sente excluído, abandonado, rejeitado. Isso é terrível para uma pessoa. E isso vai se refletir depois, mais tarde, na vida de adulto dele, né? Não tem como escapar disso, né? Então, o que eu preciso ter? Ter em mente que eu posso ter todos os papéis. O papel da executiva, o papel da empresária, o papel do funcionário, mas o meu papel de mãe tem de ser o prioritário. Eu tenho de chegar em casa, eu não vou ficar preocupada de passar o dedo se o pó do eletrodoméstico foi tirado direitinho. Não vou ficar atrás de pequenas coisas. Eu vou atrás de ficar um pouco com meu filho, de conversar com ele, de saber do dia dele, como foi na escola, como é que está tendo alguma dificuldade em alguma matéria? Você precisa de ajuda, precisa de um reforço, meu filho. Ele precisa ver que você tem interesse, que você, ele pode contar com você. E ele vai crescer e vai não ter problema. Eu tenho filhos, né? Hoje todos estão na casa dos 60 e todos com casamento muito sólidos, né? E eu tive 3 casamentos. Então era de se esperar que eu tivesse filhos com casamentos fragmentados, mas não tive. O mais velho casou primeiro, hoje está com 43 anos de casado.
O segundo está com 40 anos. A terceira está fazendo 40 anos esse ano. Então, tudo casamentos sólidos. Por quê? Porque eu não deixei, embora eu tivesse tido 3 maridos, né? Eu não deixei que o meu emocional de mulher afetasse meus filhos. De jeito nenhum. Então, eles tiveram da ideia de casamento uma coisa muito boa. Eu me lembro bem, um dos meus filhos, que hoje mora na Espanha, ele tinha 5 anos, eu estava no segundo casamento. E ele chegou para mim e disse: mamãe, com quantos anos a gente pode casar? Eu falei: olha, Costa, quando você se formar. Quando você se formar, você vai ganhar dinheiro para poder manter uma família, porque você vai ter filhos, e aí você pode casar. Antes, você não deve casar, porque vai ficar muito problemático a sua vida. Ele se formou aos 22 anos, era engenheiro, se formou no Mackenzie. E casou 2 meses antes da formatura. Está com 43 anos de casado, mora na Espanha. Então, por quê? E aí eu perguntei para ele por que ele queria casar. Isso foi o que eu achei interessante. Ele disse: porque eu acho tão gostoso ver a senhora deitada no braço do meu pai. Né? Então, o aconchego da família, uma família harmoniosa, um pai e mãe que se respeite, né? Pode ser o segundo casamento, até o terceiro, mas a criança precisa perceber a harmonia onde ela vive. Se ela tiver isso, vai ter um adulto de mente saudável. Verdade. Bruna, diz pra mim, você como mãe de 2 rapazes, que tem passa o dia no trabalho, tivesse que dar um conselho para as mães, porque normalmente a gente faz essa conversa, né, Marcos, sobre empreendimentos, né? Mas eu acho que esse tema não é muito, né? Mas corporativo, mas assim, ele vai para dentro da casa, onde muitos trabalham fora, né? Tem compromissos, às vezes um dia muito. Qual conselho você daria para essas mães que estão em casa e que às vezes não têm esse olhar que você tem, né? Com a criação dos filhos para se tomar responsáveis, autônomos. Sim, é que nem ela falou, eu pego os pequenos momentos que eu tenho com eles. Cada um tem uma personalidade, então cada um gosta de uma coisa. O João é mais esportista, então eu tento, no dia de jogo, tá com ele ali, tá na torcida, ele olha, ele é goleiro, aí goleiro coração de mãe é assim, né? Se ele pegar o gol, todo mundo... Se ele não pegar, o pessoal primeiro a ser xingado, né? Eles me xingam tudo que é nome, eu tô ali com vontade de pegar um monte de gente. Então eu participo com ele. O Luiz Otávio, ele já gosta mais, mãe, o que tem de novidade de filme? A gente tem a facilidade de tirar alguns minutos, algumas horas, 3 horas do dia, sentar ali no sofá, fazer uma pipoca e assistir. As pessoas acham hoje, não, que eu tenho que viajar, que eu tenho que levar num parque, eu tenho que fazer isso. É pequenas coisas. Pequenas coisas. É cozinhar, o João Pedro gosta de cozinhar. João Pedro, vamos fazer donut? Vamos fazer donut. Aí nisso ele vai contando os desafios da puberdade. Mãe, que uma menina me olhou. Mãe, que eu tô com vergonha disso. Mãe, que meu amigo me trocou ali ele deixou de sair comigo pra sair com a menina. Mãe, tipo assim, o mais novo. Mãe, eu tô com vergonha disso, eu tô nascendo um bigode. Como é que eu tiro o bigode, né, Luiz Otávio? Mãe, como é que eu tiro o bigode? Que bigode, menina? Aqui, mãe, olha. Então, assim, é olhar pro seu filho. É olhar. É parar, largar um pouquinho a tela do celular, largar aquilo ali, parar e olhar pra ele. Sentar, conversar, escutar, fazer pequenas coisinhas em casa. Porque o que é mais importante hoje que eu vejo,
que eu me cobrava muito, porque eles eram pequenininhos, eu vivia no meio do mundo trabalhando, né? Eu tava na parte de guerra, de guerrear, e às vezes eu tinha dó de que eu tinha que arrastar eles. Hoje eles viram pra mim e falam assim, mamãe, como eu tenho orgulho da senhora. Como eu tenho orgulho. Eu falei, e eu me sentindo a pior mãe do mundo, culpada, né? Por ter muitas vezes passado o dia longe deles e tal. Ele, mãe, eu tenho orgulho. Sabe por quê, mãe? Se eu tenho isso aqui, se eu posso fazer isso, eu abro essas portas abertas, porque a senhora abriu pra mim. Aí eu falei, pronto, tá aí, eu fiz o meu trabalho. Só que eu sei da cor favorita que um gosta. Eu sei o que o outro não gosta. Eu sei o que o outro gosta. Teve a dificuldade do Luiz Otávio. Ele é muito apaziguador, ele tinha dificuldade de falar não. Eu não quero fazer isso. Mas ele falava, não, tá certo. Eu falei, Lu, por que tu fez se tu não queria? Aí ele, porque eu não sei dizer não. Por favor, agora você vai treinar mais eu vou te ensinar como você falar não. Entendeu? Ele, mas como é? Meu filho, não é que você vai magoar. Mas eu não quero magoar o sentimento de alguém. Eu falei, mas você não vai magoar, meu filho. Você só vai dizer, olha, não posso fazer isso agora, porque eu tenho esse compromisso. Como é que fala, mãe? Aí eu fico igual o teatrinho com ele, falando, sabe? Tipo, bora assim. E hoje ele sabe, fala, não, eu não quero, eu não gosto disso, eu não faço isso. O outro que era mais explosivo, meu filho, aprende a escutar. Aprende a escutar. Olha, aprende a escutar, porque ele era mais, né, genioso, aí ele... Aprende a escutar, vê o que as pessoas têm para te falar, escuta, filtra. Se você tiver alguma dúvida, se vira a tua mãe e pergunta, mãe, alguém veio com esse assunto aqui. O que a senhora acha disso? Porque eu sou a pessoa que mais te ama nessa vida. Aí ele, aí, mas ainda tá assim naquela puberdadezinha, sabe? Que a mãe não sabe de nada, que a mãe... Aí passa o dia implicando, mas ele me implica comigo o dia todinho. Quando me abraça, mãe, eu te amo tanto, aí me beija, não. E o não, né? Ele fala tudo, ele faz não. Então é os pais parar um pouco e olhar pros filhos. Tirar um tempo de qualidade. E as pessoas querem tirar tempo de qualidade viajando para não sei o quê. Não, gente, é simples. Eles adoram quando você para assistir filme com eles. Ali 2 horas de filme, meu pai ir num cinema que é 10, 15 reais. São coisas simples lá, a gente fala, a gente troca conversa. Aí vai aprendendo, aí você só ri assim, meu Deus, eu passei por isso. Agora, como é que agora eu tô escutando a voz da minha mãe falar aqui na minha cabeça, não era para fazer isso. Eu falei, meu filho, vem cá, deixa eu conversar um negócio aqui contigo. Ou então a gente pega e passa a bola pro pai também, né? Porque tem assunto agora que é só com o pai, não é com a mãe mais. É e não é. Entendi. Marcos, diga aí. Tudo que a gente escutou, gente. Olha, hoje... a gente treinou a escuta, fomos, né? presenteados aqui, né? Tudo que a gente escutou aqui finaliza. Porque, olha... Nossa. Sinceramente... Eu tô emocionada. E não dá pra ser diferente. Tô muito emocionada, assim, e feliz de poder trazer um assunto tão importante, né? Eu me impacto muito com criança. Tá aí uma coisa que me abala, mexe, né? É criança, né? E eu poder trazer insights, né? Sim. Coisas diferentes para as mães, né? Que às vezes não sabe para onde. Porque eu já fui mãe, agora eu sou vó, né? E aí vó pode tudo, né, dona Socorro? Pode, né? Tudo. Não tem mais de... né? Só pode tudo. Finaliza aqui pra gente. Olha, aqui a gente foi presenteado com os comentários que vocês trouxeram. E eu vou tentar trazer um pouquinho também tudo isso que a gente ouviu pro corporativismo, pro trabalho. Porque não é diferente. O que foi falado agora no final foi atenção. O tempo que você entrega aos seus filhos, né? Isso não é diferente no nosso mundo dos negócios, né? Outro dia eu estava com muita pressa, eu passo em todas as lojas, né? Esse é o meu trabalho. Eu estava com muita pressa de fazer algumas coisas e o tempo estava apertado. Eu cheguei numa loja só para pegar alguma coisa rápido e sair, e a pessoa que me recebeu queria falar de resultado, queria falar do trabalho dela, e eu com outros compromissos. Mas peraí, se eu não parar para ouvi-lo, se eu não der atenção para aquele colaborador, quem sou eu para cobrar resultado dele depois? Né? E que mensagem que eu estou transmitindo para ele se eu não der aquela atenção? Olha, ele não se importa com isso. Só vem aqui para isso. E
E autoridade não. A gente tem que dar esse tempo, a gente tem que escutar, porque a atenção que eu dou para uma pessoa, para um colaborador, demonstra o quanto interesse eu tenho nele. Olha, ele se importa comigo, se importa com o que eu estou dizendo. E incrível, isso faz diferença nos resultados, né? Você parar, ouvir, você conhece mais a pessoa, você conhece mais o teu colaborador, ele te admira, ele vai se espelhar em você e falar, não, vou fazer algo diferente por ele, esse cara é diferente. Então assim, você tem muitas conquistas a partir da atenção que você dá. Então assim, de tudo que eu peguei, eu acho que a atenção que a gente entrega pro filho, pro parceiro, pro amigo, para quem quer que seja, demonstra o quanto interesse e importante aquela pessoa é para você. Isso faz toda a diferença. E para terminarmos, a gente precisa trazer os jovens que a gente tanto falou. Aqueles meninos que me chamaram a atenção no curso. Traz eles aqui pra gente apresentar. Não sabe de nada. Gente, eu chamo ele de minhas cria, viu? A cria 1 e cria 2. Olha Tudo aí, bem? olha só. Tudo bem? Se apresente rapidinho. Meu nome é João Pedro, eu tenho 14 anos, eu vou fazer 15 esse ano. Muito bem. Meu nome é Luiz Otávio, eu tenho 12 anos e em julho faço 13. Luiz, né? Luiz, me diga o que você mais achou interessante naquele curso de tráfego pago. O que eu mais achei interessante é a facilidade de como, tipo assim, quando eu pensava que, tipo assim, tráfego pago era mó complicado, aquelas coisas. Só que é fácil, tipo assim, nasci do curso, segundo dia de curso, quando o curso acabou, eu já tava conseguindo fazer de boa, muito simples. Pois olha, você precisa me dar esse simples, viu? Porque pra mim não tá sendo tão simples assim. A era da tecnologia, Pois né? é. Como é que é o nome do nosso professor lá? Você lembra? Era Gabriel alguma coisa, não lembro o sobrenome. Você lembra? Acho que era Gabriel Gomes. Gabriel Gomes. Olha o resultado Tá aqui. vendo? Olha, assim, o prazer que eu tive de conhecer essas pessoas e que vão nos tornar clientes, parceiros, né, Dona Socorro? Com certeza. E com certeza eu quero que você me explique um pouco mais, porque eu tive alguma dificuldade, minha filha mais jovem já pegou também, já está tendo resultados. Mas eu sou acho que talvez pela idade, né? E ele eu já, sou um pouquinho mais e ele já lenta. saiu para fechar negócios, viu? Com a pastinha Olha dele aí. do lado ali, já tem uns 3 clientes já. Olha, mas que magnífico! Parabéns, Parabéns, viu? viu? Obrigada. Linda família, parabéns. Parabéns, Dona Socorro. Finaliza, por favor. É uma alegria, né? É Muito. uma alegria. Muito verdade. bom. Agora, Denise, se prepare, porque ele deve ter, assim, absorvido mais de 50% mais do que você, viu? Com certeza. Obrigada. Nós temos um presentinho para vocês. Olha, Temos foi... Temos aqui, ó, uns bonezinhos para da Paulista você. Gás. Obrigada. Para você, Obrigado. E temos esses copos. Dona Obrigada. Socorro. Obrigada, Obrigada, querida. meu amor. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui. E tenho certeza que para esse ano de 2025 nós vamos ter vários episódios Deus quiser. com temas que impactem realmente na vida das pessoas. É isso aí. Obrigado, gente. Eu sempre digo a você, eu tenho assim, uma certeza muito grande do sucesso da energia que fala. Primeiro, eu adoro esse nome, energia que fala, né? Porque é energia mesmo que fala, né? É verdade. E você tem trazido temas muito interessantes, Denise, muito interessantes. E, Marcos, você está de parabéns, né? Obrigado. Está de parabéns pela facilidade com que você tem de tirar de um tema que era de mãe, filhos, etc., e trazer para o corporativo de uma forma maravilhosa. Obrigado. E parabéns a você pelo seu trabalho, pelas entrevistas que você tem feito aqui, que eu acho que tem sido algumas assim muito sábias e que repercutem na alma das pessoas. Parabéns. Obrigada a vocês por estarem aqui. E a vocês Gratidão. dois, felicidade. E espero vocês no curso
O Poder do Pensamento para Jovens. Tá bom? Prazer. E você, Bruna, parabéns. Obrigada. Parabéns pela mãe, pela empresária, pelo seu trabalho, terapeuta. Maravilha. Obrigada. Ótimo. Para vocês que nos ouvem, muito obrigada. Espero que vocês gostem. Esse episódio foi o episódio mais longo que nós tivemos até hoje, mas eu acredito que valeu muito a pena. Obrigada. Obrigada.